submeta, né, a palavra de Deus, as orientações de Deus, você vai ver como a coisa vai ficar possível, né? Eu não vou dizer fácil, porque a gente dominar muitas vezes o sentimento, dominar um pensamento, dá trabalho, é um exercício diário, mas isso vai fortalecendo você. Você, às vezes, vai ter desejo de falar umas poucas e boas, mas você se controla para tentar levar para um lugar pacífico, para falar no momento certo, sabe, para não criar mais tumulto no casamento, e Deus vai te orientando, te dando graça, como esses conselhos que Suelen acabou de falar. Uhum. E um dos conselhos ainda que ela dá, né, para uma mulher virtuosa, ela diz assim, que essa mulher ela tem sabedoria em como gastar o seu dinheiro. É tão interessante, porque hoje em dia a gente vê, às vezes, queridos, problema no casamento, no relacionamento conjugal, por causa de falta de sabedoria mesmo das esposas, em não saber como gastar o dinheiro, como aproveitar bem, né, nas finanças do casal. E as mulheres começam a se endividar no cartão, né, comprando, não consegue resistir a uma bolsa bonita. Comprando. Não consegue resistir a um sapato, né? É difícil mesmo resistir a um sapato, a uma roupa, né, a uma bolsa bonita. É difícil, queridos. Eu entendo isso. Eu gosto. Eu também. Eu gosto de bolsa, eu gosto de sapato, eu gosto de uma roupa bonita. E eu gosto de maquiagem. Então, assim, e eu gosto de coisas boas. Eu né? gosto de uma mulher bonita. Às vezes, a gente vai escolher alguma coisa e, quando eu olho, né, às vezes é uma coisa para casa mesmo. Né? Por exemplo, uma cerâmica. E aí a gente olha, né, aquilo tudo, todas as opções que tem, e aí quando eu nem olho o preço. Eu vou olhando primeiro pela beleza. Aí quando eu gosto, que eu bato o olho, esse aqui. Aí quando eu vou saber, é o mais caro que tem. Rapaz, é impressionante, mulheres. Deixa eu falar uma coisa para você, né? Porque a gente estava construindo a nossa casa e a gente tinha a responsabilidade, juntos, né, de estar chamando a existência. Queridos, dinheiro não cai do céu. Né? A gente precisa crer no Senhor para suprimento, e os sonhos que nós temos juntos podem todos eles ser realizados. Nós tínhamos um sonho de construir a nossa casa, o pastor Bud nos convidou para fazer uma casa no sítio onde a gente mora, né, junto com ele, mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos, a gente tinha que chamar à existência o dinheiro, né? E olha como foi fazendo. Suelen já sentou lá na nossa casa e ela começou a construir e, na verdade, a desenhar, a rabiscar lá, e passou depois para um arquiteto, mas a gente só tinha o terreno e esse desenho. E a gente começou a chamar juntos à existência aquilo que não existia fisicamente. E era interessante, quando a gente ia comprar, ela tem um faro fino. Irmãos, a gente foi comprar um carpete lá para a nossa casa, eu me lembro como hoje. Fomos a Recife fazer essa compra e ela disse de uma centena de carpetes que tinha lá, disponíveis para pronta entrega. Ela olhou assim e disse, eu quero esse. Esse foi o exato indivíduo que não tinha na loja e era o mais caro. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, escolhe outro aí. Não, eu quero esse. Sabe, queridos, mas a gente entra num acordo. Né? Às vezes há uma impossibilidade, não dá para a gente fazer o que a gente quer. Então, vamos negociar, vamos sentar na mesa da negociação. Olha, é mais alto do que o que a gente pode. Vamos ver se a gente pode ter um pouco menor, mas ter uma qualidade boa, sabe? Esse tipo de relacionamento que conversa, que senta na mesa da negociação. Olha, a gente fez plano para isso nesse ano, mas não deu. Vamos ceder um ao outro aqui para que a gente possa ser bem-sucedido e não haja contenda entre a gente. Irmãos, irmãs, é tão importante isso. Você ser uma mulher compreensiva, você ser uma mulher que atenta, né, para as orientações do seu marido, que escuta ele. Só ele está querendo falar, mas eu preciso falar uma coisa para você. Respeite a liderança do seu marido. Sabe? Você pode dizer, mas ele não tem tino, ele não tem cabeça, ele é isso, ele é aquilo outro. Eu gostaria que eu fosse casado com um homem como um pastor, mas não está. Não está casado, você está casado com essa peça que você escolheu, então você vai ter que encontrar um jeito de levantar ele, né, de ajudá-lo a chegar a uma maturidade. E, às vezes, esse levantar, ajudar a chegar à maturidade, demanda tempo.
sabe? É tempo que você vai ajudando, em compreensão. Rapaz, ele está pensando assim agora, mas eu estou orando, eu estou disposta a me submeter para levá-lo a uma maturidade. Isso acontece. Todas as mulheres passam por isso, todos os homens passam por essas situações, e você precisa aprender com esses conselhos. Amém, isso mesmo. E queridas, eu queria... Nós estamos, né, no nosso tempo já quase terminando, mas eu queria falar um assunto bem importante, não queria deixar de falar, porque eu falei lá para os homens também, baseado um pouco sobre isso, né, e eu queria também esclarecer para as mulheres, porque às vezes é um assunto mal compreendido, né, mal interpretado muitas vezes, e às vezes a gente fica até sem querer ler, né, na nossa Bíblia essas passagens, porque às vezes nós viemos de uma família, né, que nos ensinou diferente, princípios diferentes, né, a nossa cabeça às vezes no mundo, né, viemos de um mundo diferente, então pensamos com certeza diferente do que a palavra de Deus diz. Mas lá em 1 Coríntios 11:3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. Cabeça de todo homem. O homem o cabeça da mulher. E Deus o cabeça de Cristo. E nós estávamos conversando, né, batendo esse papo também com os homens, e nós estávamos falando para eles sobre essa questão da figura, né, do cabeça, como a palavra apresenta, ela está mais direcionada a respeito da responsabilidade que o homem tem de traçar direção. Então, esse senso de direção, de liderança que o homem tem na família, vem por causa desse mandato mesmo, dessa formação, como Deus constituiu a família. E, às vezes, nós, mulheres, nós não entendemos isso e quebramos cabeça com o nosso esposo, né, dentro de casa, querendo mandar, querendo falar mais alto do que o nosso marido. E, muitas vezes, os casamentos têm sido destruídos por causa da falta desse entendimento, de que o homem foi constituído como cabeça. E isso não é humilhação para a mulher, queridos, é segurança para nós estar embaixo da liderança do nosso marido. Da mesma forma que existe uma hierarquia, né? Deus constituiu a sociedade baseada na hierarquia que Ele mesmo constituiu o reino dele. Isso é uma hierarquia que é constituída no reino de Deus. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, queridos, o Pai é a autoridade, o Filho é a autoridade e o Espírito, mas os três trabalham entre si, trabalham em conjunto, em harmonia. Cada um faz a sua parte, cada um entende o seu papel na hierarquia da divina. Então, nós, como fomos constituídos também, né, como família, existe uma hierarquia. O marido é o cabeça da casa. Então, às vezes, as mulheres estão tomando, né, Guto, o papel, fazendo o papel do homem dentro de casa e estão tomando sobre si uma responsabilidade que não deveria ser dela. Né? E, às vezes, estão se sobrecarregando, entrando em depressão. Por quê? Porque começa a assumir um papel que não é seu, de muita responsabilidade dentro de casa, né? Essa responsabilidade de tomar decisões de tudo. O marido, às vezes, não toma decisão de nada, é sempre a mulher que está tomando decisão, e, às vezes, fica um pouco pesado mesmo para as mulheres. O importante, irmãs, é nós entendermos coisas simples e básicas, né? Um homem é diferente de uma mulher. A começar pelo órgão sexual. Nós somos diferentes, nós temos sentimentos diferentes, nós temos pensamentos muitas vezes diferentes, e nós precisamos convergir isso tudo para trabalhar numa só vida. E nós precisamos de entendimento para processar isso. E, às vezes, ao longo da vida, a gente vai conseguindo ajustar as coisas de uma forma mais adequada para cada um da gente. Né? E é importante mesmo que você respeite a liderança do seu marido, como eu vinha falando. Sabe, uma mulher que ela tem assim, sabedoria, ela investe no crescimento. Crescimento no casamento é um espaço muito bom. Porém, isso não acontece se você não investe no seu marido.
né? E vice-versa, a gente conversou com os homens. Um investimento é algo que você faz quando você pensa no lucro lá na frente. Não é? Você vai comprar uma coisa ou você vai poupar, por exemplo, nesse tempo passado, nós tínhamos formas de investimentos variados. Então, você poupava aquele recurso que você tinha para poder você lucrar lá na frente. Você está pensando lá na frente. Sabe, queridos, você tem que pensar estrategicamente no seu casamento. Não é? Você precisa pensar, rapaz, eu vou investir esse tipo de sentimento, de comportamento no meu casamento para eu ter o benefício lá na frente, de ver meu marido bem, de ver meu marido controlado. E isso é muito importante, sabe por quê, queridas? Porque a gente já aconselhou muitos casais, como Suelen falou na ministração para os homens, quando a gente vai conversar com um e com o outro, a gente vê que a verdade ela flutua entre os dois. Não é uma coisa absoluta só de um lado, ela flutua. Às vezes a gente vê que o homem tem razão, às vezes a mulher tem razão. E isso faz com que haja atritos dentro do casamento. Mas é muito importante você reconhecer o seu lugar como mulher, de respeitar o seu marido, de se submeter. Se submeter não é desprestígio, né? É estar consciente de que vocês têm uma missão a cumprir, né? De levar o casamento a ser um referencial para outras famílias, até para as pessoas que estão dentro da sua própria casa, como seus filhos, né? Que vão ver na sua vida um casamento que eles querem replicar quando eles saírem para o seu próprio casamento. Aí isso é muito importante. Agora, existem formas, sabe, assim, de uma mulher se portar com sabedoria. Muitas vezes você não está concordando com alguma coisa que o seu marido diz. Sabe, às vezes você pode se colocar diante de Deus para orar. Às vezes não dá para você falar de uma forma grosseira, né? Então você precisa, nem pode, né? Não é possível isso no casamento. Então você pode se recolher para orar um pouco. Agora toma cuidado para você também não tentar manobrar. Silêncio, muitas vezes, querida, é uma coisa que causa impaciência no homem. Eu não concordo, eu vou ficar calada, eu não vou dar mais opinião, eu não vou fazer mais nada. Isso causa um incômodo, isso causa um transtorno, isso causa um clima ruim dentro de casa. Outra coisa que é ruim, ele não fez isso para mim, também eu não vou fazer sexo com ele. A Bíblia diz que nós devemos, o marido e a mulher, fazer o que é devido. Eu preciso fazer para a Sueli o que eu devo fazer, né, como marido, e ela também para mim. Então, isso pode ser que você esteja tentando conseguir o seu objetivo da maneira errada. Essas não são armas que Deus te deu que vai favorecer o teu casamento. Se você priva seu marido de sexo, pode ser que ele receba uma tentação e não consiga se livrar dela. Mas, pastor, isso é muito fraco. Não, irmãs. São tipos de pessoas diferentes. Talvez você não tenha a mesma pressão que um homem tem, né? E você não entenda que muitas vezes, quando a gente não é saciado dentro da nossa casa, a gente fica vulnerável. Muitas vezes, eu digo a gente porque todo homem tem esse mesmo, a não ser que ele não seja muito homem, mas todo homem tem esse mesmo tipo de sentimento, sabe, assim, de pressão. E é necessário suprir um ao outro nessa área. E você casou também para isso. Então, é muito importante que você compreenda o seu papel de mulher. Amém, isso mesmo. E eu ouvi alguém falando essa frase, né? Se você tem uma Ferrari, né, na sua casa, você não vai querer um carro, né, menor do que uma Ferrari, né, ou menos importante do que uma Ferrari. Então, minha Ferrari é muito melhor. Então, se você, né, essa Ferrari dentro da sua casa para o seu marido, então ele não vai buscar lá fora um carro mais barato, queridos. Então, seja uma mulher, né, dentro da sua casa, virtuosa, cheia de qualidades e que supre o seu marido. Porque se ele é bem suprido, se ele é feliz dentro de casa, ele não vai procurar lá fora. Amém? E Efésios 5:22 diz assim, esposa, eu coloquei numa versão na linguagem de hoje para ficar bem fácil da gente entender essa passagem. Efésios 5:22 diz assim, esposa, entenda e dê apoio ao seu marido. Olha só, isso me lembra, né, o porquê Deus constituiu a mulher, como Deus constituiu a mulher lá em Gênesis.
né, o propósito, nós fomos criadas, queridas, para sermos auxiliadoras, ajudadoras do nosso marido. Né? Quando Deus pensou em criar uma mulher, a mulher, para Adão, é porque Adão estava... Deus viu que Adão estava sozinho, todos tinham uma companheira, todos os animais tinham uma companheira, e Adão não tinha. Então, Deus pensou em criar, né, a mulher para ser companheira, para fazer companheirismo, né, para ser ajudadora, auxiliadora do seu marido, e não o cabeça do marido. Então, nós estamos ali para auxiliar, para ser um apoio. E aí, Efésios fala, né? Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja. Né? Isso a gente já comentou com o seu marido, né? Com os homens, sobre essa responsabilidade que Cristo coloca, né, nas mãos do marido como cabeça. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação, assim como a igreja se submete à liderança de Cristo. A esposa deve se submeter ao marido. E, queridas, isso não deve ser um jugo sobre nós, da mesma forma que não é um jugo sobre Jesus se submeter a Deus. Isso não é pesado para Jesus. Ele se submete porque existe uma hierarquia. Nós estamos dentro dessa hierarquia também. A cabeça é a parte diretiva, né? A cabeça é aquele que toma decisão. Se você pensar, né, sobre o cérebro, o comando vem do cérebro. Todo o nosso corpo, ele é parte, né, do cérebro. Assim, ele faz parte, né, como o cérebro faz parte do corpo. Todas as outras partes do corpo, as mãos, os braços, as pernas, tudo que nós movimentamos aqui no nosso corpo, os comandos vêm do cérebro. E Deus diz que o homem é o cabeça da igreja, né? Vamos dizer assim, o cérebro da igreja. É o cabeça. Então, a parte da direção do corpo, do casamento, do relacionamento, deve vir do marido. Claro, né, como a gente já falou aqui, num relacionamento saudável, existe conversa, diálogo, não é aquela coisa do homem ter aquela autoridade e a mulher não tem valor, a palavra da mulher não tem valor nenhum, não é isso que nós estamos falando. Como não funciona assim no corpo de Cristo. Deus não tem esse relacionamento conosco, né, de uma forma que Ele manda e a gente obedece, né, de uma forma cega. Não, Deus espera por nós, Deus faz com que nós entendamos a importância da sua palavra, das direções que Ele dá, das instruções que Ele dá. Ele lida conosco dessa forma. Então, Ele quer que o nosso relacionamento de casamento seja como Ele é com Cristo, né? Com Jesus, com o Espírito Santo. Então, a cabeça é a parte diretiva do corpo, né, que toma decisões, mas a cabeça também, né, depende do corpo. Então, estamos ligados com o nosso marido, né? Ele é o cabeça, mas nós somos... existe uma função bem importante no pescoço, né? Que é de apoio. Às vezes as pessoas dizem, né, usa o pescoço, que pode ser que você já pensou nisso, que o pescoço é quem dá a direção, né? Quem controla aqui a cabeça. Mas se você pensar de outra forma, né, o pescoço ele é o apoio para a cabeça. Então, nós, como mulheres, nós podemos ser o pescoço, mas vamos pensar que o pescoço é o apoio, né? É o auxiliar da cabeça. Então, nós, como mulheres queridas, nós somos auxiliadoras, apoiadoras do nosso marido. E isso não é humilhante, amém? Isso não é estar embaixo do nosso marido, mas é estar no papel que Deus nos criou, de auxiliares, de apoio ao nosso marido. E sabe, queridas, assim, se a gente fala hoje em dia nessa palavra submissão, aí vai, os artistas vão dizer que malvadão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, vai ser aquele tumulto, aquela coisa, pressão, eles estão querendo nos colocar como um capacho. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Submissão é estar num ambiente de proteção
Nós somos submissos a Cristo, como somos submissos a Deus. O que Deus cobra da gente como um ditador? Nada. Isso é como seu marido vai fazer com você quando você tiver submissão. Eu tenho uma passagem aqui bem rápida para falar, porque esses conselhos que foram dados aqui não são da nossa cabeça, não é o nosso ministério que a gente está pensando assim. Não, são conselhos bíblicos. Amém. São conselhos que estão na Bíblia, né? É um caminho de vitória, um caminho de sucesso. Se você aceita isso, isso vai fazer funcionar a sua vida, seu casamento. Ah, mas ele tem que mudar muito. Não, olha, o amor, ele muda a gente primeiro, é um comportamento. A gente toma uma atitude diferente, como eu li naquele conselho que aquele pastor deu àquela mulher que estava desesperada, pensando que o casamento fosse somente um tipo de sentimento, né, que faz você fazer o bem. Não, a gente muitas vezes no casamento anda contra o sentimento. A gente faz o bem ao próximo, a gente se comporta bem. Aí Jesus ele diz uma coisa interessante lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Eu vou ler na mensagem da Bíblia, a versão A Mensagem. É importante você ver essa passagem na mensagem, porque traz uma clareza para a gente, né? Jesus diz assim, é aquela passagem onde fala sobre os fundamentos. Ele diz assim, por que vocês estão sempre dizendo, Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo? As palavras que eu digo não são meros adendos a seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta na melhora de um padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em práticas, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra aquela casa, ela nem oscilou, porque foi construída para durar. Eu grifei essa parte aqui que eu vou citar para você. Ela diz assim, mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu, como um castelo de cartas. Perda total. Sabe, queridas, é mesmo assim. São conselhos de vida, são conselhos que a Bíblia fala. E conselho, eu tenho por mim que são coisas que a gente recebe quando geralmente a gente está querendo fazer o contrário. É um conselho, eu vou te dar um conselho. Geralmente o pensamento é contrário. Deixa eu te dar um conselho, deixa eu te dar uma orientação, deixa eu te dar aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é a forma correta de se viver no casamento. Essa é a forma correta de fazer a vida a dois funcionar. E é esse conselho que nós estamos dando para você nesta noite. Amém. E é dessa forma, queridas, que nós vamos conseguir que o nosso casamento se prolongue, né? Nós não queremos o nosso casamento desfeito. Nós queremos, né, e cremos que o nosso casamento vai ser até que a morte nos separe ou que até Jesus volte, né? Que Jesus arrebate a igreja. Então, para isso tudo acontecer, não é a beleza, a nossa beleza que vai segurar um casamento. Oh, aleluia, é nós isso sabemos, né, que é uma parte importante, né, do casamento, a beleza, a gente se cuidar. A gente se cuidar, né? Nós como mulheres, os homens também, né, se cuidarem. Aí, ó, a barba boa, que bem tratadinha. Tomado banho. É importante os dois se cuidarem, né? Mas a gente sabe que não é isso que vai segurar um relacionamento por muitos anos. Porque a gente vê casais que são lindos, né? Perfeitos, têm os corpos perfeitos. Podia funcionar muito bem. Como é que aconteceu de se separar? Exatamente. Por quê? Porque não consegue obedecer princípios. Exatamente. Pessoas no mundo, a gente vê um casamento que gasta milhões, né, de reais e um ano de casamento, aquele casamento já está desfeito. Então, não é a beleza física que vai segurar um relacionamento, né, até que a morte os separe ou até que Jesus volte. Mas são princípios, é a beleza interior que nós carregamos, é que faz esse relacionamento durar. Né? Tudo isso que Guto leu agora, isso faz com que o nosso casamento dure, o nosso relacionamento dê certo, porque a palavra de Deus é a nossa âncora, né? É aquilo que vai nos segurar naqueles momentos que nós pensamos que não aguentamos mais no relacionamento. Se você tiver a palavra de Deus implantada dentro do seu coração,
você consegue. Você vai ter paciência, você vai olhar para a palavra e você vai esperar mais e você vai conseguir ter mais esperança no relacionamento que melhore. Amém, queridos? Então, nós estamos encerrando. Foi um tempo maravilhoso aqui. Acredito que Deus deu muitas instruções através de nós para vocês, né? E nós cremos que na prática da palavra de Deus, você será abençoada. E eu quero agradecer. A gente até demorou mais tempo com vocês, porque vocês precisam mais do que a gente, né? Brincadeira. A gente precisa tanto mais, fluiu mais aqui, porque é necessário a compreensão dos papéis dentro da nossa casa. E isso vai tornar o relacionamento mais harmônico. E a Bíblia diz que as nossas orações não serão impedidas. Sabe, queridas, você tem um papel fundamental na sua casa. Você tem um papel fundamental no seu lar. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, é aquilo que Deus entende que pode acontecer. A edificação de uma casa parte também por esse elemento feminino, que é poderoso. E nós estamos concordando com você, que você vai ter uma família maravilhosa. Esse mês foi um mês abençoador para você e para a sua casa. E eu creio que todos os conselhos que foram dados, né, ao longo desse mês vai fazer com que a sua família brilhe e que se torne um referencial. Nós vamos orar agora por você. Suelen vai fazer essa oração e a gente vai abençoar a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, de sermos influenciadas, aleluia, instruídas pelo Teu Espírito, com tantas coisas sábias que a Tua Palavra tem para nós. E, Pai, nós te pedimos que todos os lares que aqui estão presentes, assistindo, participando desse culto, Senhor, que a sua palavra possa penetrar, Senhor, no entendimento dessas pessoas, abrindo os olhos do entendimento, Pai, de homem e de mulheres, de solteiros, de casados, Pai, para a responsabilidade que nós temos. E dessa forma, Pai, fazendo o nosso papel, cada um de nós, entendendo o seu papel, nós vamos poder ser abençoados pelo Amém. Senhor, termos um lar abençoado, fortalecido. Senhor, muito obrigada pela luz da sua palavra que entra através dessa internet hoje, Senhor, no coração das pessoas e nos lares dessas pessoas. Nós abençoamos cada família que está aqui representada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Amém. Cremos que Deus vai fazer exatamente o que disse na sua palavra, em nome Amém. de Jesus. Tenho certeza que você foi muito abençoado com a mensagem de hoje. Não esquece de compartilhar ela com outras pessoas para que elas recebam daquilo que você tem recebido. Segue também o nosso canal no Telegram, o Verbo Sede, e todas as nossas redes sociais para se manter bem informado de tudo que a igreja tem feito para alcançar a sua vida e da sua família. Logo, logo estaremos juntos na igreja, cultuando como família mais uma vez. Somos um, somos muitos.